Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Servidores participam do curso de Direito Administrativo na Escoex. Primeira Câmara analisa 104 processos e determina que cerca de R$250 mil sejam devolvidos. Sessão da Segunda Câmara julga 65 prestações de contas. Pleno aprova pedidos de inspeções ordinárias na Câmara de Vereadores de Ribas do Rio Pardo e no Hospital Sírio-Libanês, em Campo Grande. Acompanhe agora no programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A Escola Superior de Controle Externo realizou para os servidores do TCMS o curso de Direito Administrativo. Com carga horária de 16 horas aula, o tema foi apresentado por Sandro Bernardes, auditor federal do TCU. A ação educacional da Escoex teve o objetivo de atualizar os servidores sobre temas recentes que tenham sido discussões relacionadas ao direito administrativo, em especial com base na jurisprudência do TCU. Na abertura do curso, o conselheiro corregedor-geral, Ronaldo Chadid, destacou a importância do tema apresentado para os servidores da Corte de Contas. A importância é capital. O direito administrativo é um dos ramos do direito mais utilizado pelo Tribunal de Contas na sua missão de controle externo, ao lado do direito constitucional, do direito financeiro, que também são muito utilizados. É o nosso dia a dia que, obviamente, que passa pelo direito administrativo. E a iniciativa da Escoex em trazer um auditor do TCU, que é o paradigma, né, dos tribunais no âmbito da fiscalização financeira, contábil, orçamentária e patrimonial, é muito importante, porque o nosso palestrante, Dr. Sandro Bernardes, ele é auditor do TCU e ele vai trazer exatamente temas atuais e controversos e como eles são encarados no julgamento pelo Tribunal de Contas da União. Então, eu acho que é mais uma iniciativa louvável da Escoex, sob o comando da conselheira Marisa e do professor Benhur, que nós todos devemos festejar. O curso teve a participação de 45 servidores do TCMS. Entre os temas ressaltados pelo instrutor estão organização administrativa dos tribunais de contas, licitações, contratos administrativos, convênios administrativos e registro de preços. Essencialmente, a gente vai falar sobre as atualidades do direito administrativo com foco naquilo que faz os tribunais de contas. É bastante importante para nós que lidamos com direito administrativo, as cortes de contas, se manter atualizado, não só o que pensa o TCU, mas também o STF e o STJ. Hoje a gente tem um problema de falta de uniformidade nos entendimentos que os tribunais de contas possuem. Então a ideia desse curso é trazer aos colegas servidores essas novidades e tentar trazer teses harmônicas e também as mais divergentes relacionadas ao nosso trabalho. Nós, das cortes de contas, lidamos basicamente com despesa pública, né? Diferentemente da Receita, que cuida de arrecadar, a gente cuida do dinheiro que sai. Então, quando a gente tem uma atuação mais pedagógica, proativa, em vez de reprimir, mas orientar, né, é o que pode ser feito em licitações, a gente consegue trazer resultados muito mais vultosos para os cofres públicos. Então, o nosso curso, 50% dele, diria, é voltado a licitações e contratos, porque essa, basicamente, é a matéria que envolve o nosso dia a dia, com um labor mais duro, com entendimentos mais disformes pelo Brasil todo, diz respeito a esse assunto. Licitações e contratos, sem dúvida, é algo sempre muito pertinente ao nosso dia a dia. A sessão da Primeira Câmara, realizada dia 4 de novembro, analisou 104 prestações de contas, das quais 15 estão irregulares. Os conselheiros determinaram a devolução de cerca de R$250 mil e aplicaram mais de 3 mil fermes em multas.
A sessão da primeira Câmara foi composta pelos conselheiros Ronaldo Chadid e Valdir Neves, o conselheiro substituto Leandro Lobo e o representante do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Entre as contas julgadas estão 4 processos da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, referentes a contratos administrativos firmados no ano de 2012. Processo 24.362/2012, nota de empenho 158/2012 da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Maria Cecília Amêndola da Mota, pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório e da formalização do presente empenho, pela aplicação de multa no valor de 20 UFERMs à responsável. O mesmo voto para o processo 24.367/2012, nota de empenho 253/2012 da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Maria Cecília Amêndola da Mota. Processo 119.772/2012, nota de empenho 688/2012 da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Vomar Vicente Filipim, pela irregularidade do procedimento licitatório, pela regularidade da formalização da presente nota de empenho, pela aplicação da multa de 20 UFERMs responsável. O mesmo voto para o processo 2080/2013, nota de empenho 26/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Maria Cecília Amêndola da Mota. Voto pela regularidade da formalização do procedimento licitatório do presente contrato de obra. O contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura de Bela Vista e a microempresa Flávio Vilauba teve a etapa de execução financeira julgada irregular. O contrato era para aquisição parcelada de gêneros alimentícios e materiais de limpeza. Processo 73.363/2011. Trata-se da formalização da execução financeira do contrato número 80/2011, celebrado entre o município de Bela Vista e a microempresa Flávio Vilhalma Hold, visando a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização contratual, pela irregularidade da respectiva execução financeira da contratação, por descumprimento da obrigação constitucional de prestar contas, pela impugnação do valor de R$ 68.906,80, responsabilizando a autoridade ordenadora de despesas, senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa, prefeito municipal à época, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos municipais, devidamente atualizado no prazo de 60 dias, informando esta Cor de Contas em prazo idêntico, sob pena de cobrança judicial, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominada em 20% do dano ao erário, correspondente a 397 UFERMs. O processo da Prefeitura de Miranda, referente ao contrato celebrado para implementar e operacionalizar o cadastro rural multifinalitário, teve a etapa de execução financeira julgada irregular, coube aplicação de multa e impugnação. No processo 3139, contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Miranda e a empresa MCS Estudos e Projetos Limitada, titular Néder Afonso da Costa Vedovato, declarar irregular a etapa de execução financeira do contrato, em virtude das ausências de comprovações de execução do saldo do valor do contratado e dos atestados de recebimentos dos serviços nas notas fiscais, e responsabilizar o titular acima nominado por glosa de despesas do montante de R$ 78.000 a serem restituídas, corrigidas ao erário do município, e pagamento de multa de 200 UFERMs a ser recolhida ao FUNTC em vista da irregularidade detectada na execução da despesa. A sessão da segunda Câmara do TCMS, realizada no dia 4 de novembro, julgou 65 processos e declarou apenas um irregular. Os processos foram analisados e relatados pelos conselheiros Marisa Serrano e Irã Coelho das Neves e pela conselheira substituta Patrícia Sarmento, com pareceres do Ministério Público de Contas, representado pelo procurador Terto de Moraes. Entre os relatórios, destaca-se o voto pela irregularidade do termo de parceria, celebrado entre a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul
e o Instituto de Gestão Pública do Estado. O termo era para o assessoramento e o suporte na implementação de ações no desenvolvimento de melhorias nos processos de controle e certificação de qualidade realizados pela Fundação. Já no processo número 6.418/2005, que trata do termo de parceria número 1006/2013, firmado entre a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e o Instituto de Gestão Pública de Mato Grosso do Sul, IGPMS, tendo como responsável o senhor Carlos Alberto Pereira Porto, o voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a decisão nos seguintes termos: pelo julgamento do presente termo de parceria como contas irregulares, pela impugnação do valor de R$ 5.010,87, correspondentes ao pagamento de despesa em desconformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie, pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMs, sob responsabilidade do senhor Carlos Adalberto Pereira Porto, pela concessão do prazo regimental para que o responsável promova o recolhimento do valor impugnado aos cofres do Tesouro Estadual e o correspondente à multa aplicada em favor do FUNTC e, neste caso, nesse mesmo prazo, faça devida comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Na pauta do Pleno, realizado no dia 5 de novembro, foram analisados 35 processos, dos quais 8 estão irregulares. Os conselheiros aprovaram ainda 2 pedidos de averiguação prévia. A sessão do Pleno, presidida pelo conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, analisou 35 processos de prestações de contas, recursos ordinários e pedidos de revisão de atuais e ex-gestores dos órgãos jurisdicionados. Na sessão também foram apresentados e aprovados 2 pedidos de averiguação prévia. O primeiro irá realizar inspeção ordinária na Câmara de Vereadores de Ribas do Rio Pardo. Este conselheiro, com base no que dispõe o artigo 21, 5º e 39 da Lei Complementar Estadual número 160/2012, Lei Orgânica dessa Corte, com o artigo 134, parágrafo 2, inciso 1º da Resolução Normativa 76/2013, Regimento Interno, vem respeitosamente, diante dos nobres pares, apresentar e submeter a vossa apreciação nos termos destes artigos, parágrafo único, o regimento interno presente pedido de averiguação prévia em razão dos fatos e fundamentos a seguir expostos. Em 4 de novembro de 2014, foram divulgadas diversas matérias jornalísticas, as quais seguem anexas, noticiando a ocorrência de irregularidades no município de Ribas do Rio Pardo, mais precisamente na respectiva Câmara Municipal, investigadas pela Operação Viajantes, deflagrada pelo GAECO, Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado, atuante junto à Promotoria de Justiça daquele município. Na referida data, cumpriram-se 14 mandatos de busca e apreensão. Mencionada operação é resultante de investigação que apurou irregularidades no âmbito daquela Câmara Municipal em razão de pedido de providências alegando gastos exagerados ocorridos na Câmara com contratações de assessoria desnecessárias, número excessivo de cargos comissionados, fracionamento de despesa para motivar dispensa de procedimento licitatório e recebimento indevido de diárias para aumentar os ganhos mensais dos vereadores. Consoante apurado pela operação, verificou-se irregularidades quanto ao pagamento de diárias a vereadores e servidores da Câmara Municipal do município, conforme consta das notícias veiculadas. De acordo com a investigação, os agentes políticos teriam forjado viagens de participação em eventos e reuniões fora de Ribas do Rio Pardo, no intuito de receber indevidamente os valores relativos a diárias. Consta ainda que, em outubro recente, houve decisão judicial determinando ao presidente da Casa Legislativa que suspendesse o pagamento de diárias a vereadores e servidores. E assim vem uma sucessiva gama de informações e denúncias feitas pela imprensa. Motivo pelo qual, e resumindo, que à vista dos fatos e circunstâncias narradas, com base nos dispositivos inicialmente citados, apresento e proponho aos nobres pares o presente pedido de averiguação prévia, de modo que seja este apreciado e posteriormente aprovado, autorizando-se por consequência a realização da inspeção junto à Câmara Municipal de Vereadores do município de Ribas do Rio Pardo, para uma elucidação mais concreta e precisa de tais fatos, vista a relevância da questão e a importância da presente medida para o resguardo da coisa pública, conforme for, após sua admissibilidade, seja dado ao feito a devida tramitação segundo disposições regimentais, assim como seja o mesmo retornado a esse gabinete para destaque e detalhamento dos pontos a serem verificados. Por fim, segue a presente proposição, instruída com todos os documentos aos quais tive acesso até esta data,
quais sejam aquelas relacionadas à nota de rodapé, número 1, é o que me cumpre para o momento. Nesses termos é a presente proposição. O outro pedido aprovado será para realizar inspeção ordinária no Hospital Sírio-Libanês, em Campo Grande. O pedido de averiguação prévia em questão situa-se no âmbito da Prefeitura Municipal de Campo Grande em face dos fatos a seguir articulados. Em 18 de outubro de 2014, por meio de representação subscrita pela vereadora Luísa Ribeiro Gonçalves, chegou ao conhecimento do Ministério Público de Contas que o Poder Executivo do município de Campo Grande efetuou locação imobiliária do Hospital Sírio-Libanês para implantar o Hospital Pediátrico Municipal ou Centro Municipal Pediátrico, sem que, para isso, tenha debatido, discutido na Câmara Municipal e muito menos apresentado ao Poder Legislativo plano de metas e previsão orçamentária sobre tal projeto. A vereadora argumenta que, sendo da atividade legislativa o dever de fiscalizar atos da administração pública, salta aos olhos a magnitude dos aluguéis pactuados, considerando o impacto do orçamento municipal no final de 12 meses, no que diz, aspas, somente para fazer frente ao pagamento do imóvel em questão, que é de R$ 2.329.800, ou seja, mais de 50% do total de recursos do Tesouro comprometido para atender a unidade gestora, fecha aspas, e arremata asseverando, aspas, irá impactar o valor total arrecadado dos tributos ao Tesouro Municipal projetado para 2015. Alega que, além da inobservância aos princípios da administração pública quanto à proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, o chefe do Poder Executivo também feriu o princípio da legalidade, ao descumprir a prescrição do artigo 3º da Lei 86/66, contratando serviços sem licitação para as despesas com a reforma e adequação das instalações do prédio alugado. Realça em afirmativa que o prefeito não agiu com probidade, entre aspas, ao realizar a contratação de aluguel de forma desproporcional à necessidade administrativa, sem limitação a critério, infringindo o princípio da eficiência, cometendo infração política administrativa e improbidade administrativa. E, ao fim da representação, requer inspeção especial para averiguação do interesse público na regularidade e legalidade do contrato de locação e aluguéis, bem como nos dispêndios com a reforma do imóvel. Ademais, reforçando a tese de improbidade administrativa atribuída ao prefeito, a vereadora juntou a esta representação, cópia do seu requerimento da 30ª Promotoria de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para constar do procedimento preparatório 75/2014, pelo qual apresenta laudo pericial contrário ao valor firmado no contrato de locação, além do que requer a nulidade do decreto 12.477 de 2014, que, em síntese, concede adicional aos servidores em exercício no determinado hospital, fazendo distinção funcional de remuneração sem sustentação legal e contrária ao princípio da isonomia de vencimento. Na mesma vertente, este Ministério Público de Contas recebeu o ofício 254/2014 da lavra da conselheira Ione de Souza Coelho, coordenadora da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde, com fartas considerações sobre a situação do sistema de saúde municipal, com destaque. 1. A deliberação 432/2014, pugnando pela não aprovação do projeto de criação e implantação do Centro Municipal, e a deliberação 437, que dispõe sobre a revogação do decreto 12.477. Nota-se, portanto, que a voz insurgente não só parte da vereadora, como retumba nas deliberações do Conselho Municipal de Saúde, tanto no que tange a criação e implantação do Centro Municipal Pediátrico, como também no tocante ao Decreto Municipal 12.447, que privilegia salários diferenciados a determinados servidores públicos municipais. Destarte, após a miúde exame dos documentos reportados, esse Ministério Público de Contas pode depurar indícios a rigor técnicos que afrontam princípios da administração pública e deixam margem para caracterizar possível existência de irregularidade dos atos praticados pelo Executivo Municipal. Nesse sentido, é no todo prudente auditar as questões em demanda, a fim de se constatar
o real interesse público ou social que justifique o redirecionamento de recursos municipais para o custeio do Centro Municipal Pediátrico em detrimento às demais prioridades do sistema de saúde municipal, tão bem alinhavadas e discutidas nas plenárias do Conselho Municipal de Saúde, órgão esse que tem atuação reconhecidamente diferenciada no exercício do controle social da municipalidade. Diante deste cenário, o pedido de averiguação prévia é a medida adequada para que o corpo técnico deste tribunal possa aferir oportunamente os fatos noticiados, apurando a legalidade e legitimidade do contrato administrativo número 83, referente à locação do imóvel, bem como aquilatar sobre a economicidade, eficiência e eficácia dos demais atos do gestor municipal relacionados à criação do quadro funcional e implantação física do referido centro. Seguem apenas a documentação que nos foi encaminhada. Por todo o exposto e tendo em vista que o pedido formulado atende às exigências legais e regimentais, considerando ainda os aspectos fáticos dos documentos oferecidos e ante a possibilidade de terem ocorrido, em tese, atos lesivos ao erário municipal com afronta à legislação vigente, o Ministério Público de Contas, através da presente proposição, requer a este colendo plenário: 1. A admissibilidade do presente pedido e sua tramitação nos modos do artigo 134, incisos e parágrafos, com as cautelas de estilo. 2. A instauração de procedimento de inspeção da forma do artigo 175, inciso 1, da Resolução Normativa 76/2013, com vista a carregar para os autos as informações e documentos necessários à apreciação preambular dos fatos levantados e constatada a veracidade, a instauração de processo de denúncia, apurando-se a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos. Sugerimos, por fim, se assim o conselheiro relator entender plausível, a juntada da documentação que nos foi encaminhada também ao contrato administrativo 83 relativo à locação do referido imóvel. É a nossa proposição, senhor presidente e ilustres conselheiros. O Pleno do Tribunal de Contas acatou o recurso ordinário do Governo do Estado referente ao processo que trata do julgamento das contas anuais de 2013. A íntegra do relatório voto está disponível no site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um TCE na TV.